O assunto de hoje é depressão. Todos nós temos sempre alguém que conhecemos, ou até mesmo da própria família, que sofre desse mal. Doutor Salviano, depressão pode ser considerado o mal do século XXI? Pode. O mal do século. Hoje é a terceira doença que mais afasta as pessoas do trabalho. É mesmo? Justamente. Eu creio que até o ano 2020, segundo algumas estatísticas, vai ser a doença que mais vai afastar as pessoas do seu trabalho. O que é? Qual que é a causa dessa doença? A causa são várias. Isso varia de pessoa para pessoa. Depende muito. Talvez um baixo astral, talvez a perca de um ente querido, talvez a perca de um emprego, talvez ainda uma insatisfação consigo mesmo. Em um dos nossos programas, eu creio que nós estávamos falando sobre complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade pode conduzir a pessoa a uma depressão. Sério? Sério. Uma pessoa depressiva, ela pode ser considerada uma bomba humana? Para quem está ao redor dela ali, na família, no trabalho, ela pode destruir e destruir quem estiver próximo? Pode destruir quem está próximo no sentido da preocupação com ela. Sim. Mas a preocupação maior, ela pode ser uma bomba para si mesma. É um perigo, porque a depressão, ela pode levar ao suicídio. Sério? Ela pode levar ao suicídio. Qual o tratamento? Hoje nós temos uma média de, acho que 4 jovens que suicidam por hora no Brasil. E 3 dos 4 é depressão. O tratamento para a depressão é só por droga medicamentosa ou não? Ou a própria análise ajuda? Depende do grau da depressão. Hoje nós temos depressão leve, depressão moderada e depressão crônica. Então a leve, psicoterapia é o suficiente. Você que está nos assistindo, uma depressão leve, só psicoterapia é o suficiente. Agora, a intervenção medicamentosa ela é importante. Por quê? Porque a depressão é um desequilíbrio químico no cérebro. Então, a causa pode ser emocional, mas é como se fosse uma doença psicossomática, porque vai desequilibrar a química cerebral. E para mim reorganizar essa química é necessário, então, a intervenção medicamentosa. No programa passado, nós falamos sobre ansiedade. Depressão e ansiedade estão correlacionados? Com certeza, estão correlacionados. Difere uma da outra, porque uma pessoa ansiosa não é depressiva, mas toda pessoa depressiva tem ansiedade. Quais são os sintomas físicos e os psicológicos dessa doença? Olha, os psicológicos são o baixo astral, a perda do interesse em coisas que eram agradáveis outrora. Nós temos ansiedade, problemas de concentração, problemas com sono. Tudo isso são problemas psicológicos. Problemas físicos, perda do apetite ou aumento do apetite, perda de sono ou excesso de sono, dores às vezes no corpo, dores de cabeça, tudo isso são sintomas da depressão. Doutor, quais os tipos mais comuns de depressão? Olha, nós temos a depressão leve, depressão moderada e uma depressão crônica. A depressão leve é uma depressão em que a pessoa, coisas mínimas, coisas pequenas, e ela é controlável. Olha, ela se cura apenas com psicoterapias. A depressão pode ser comparada com fricote? A pessoa é depressiva, está com o processo inicial de depressão e às vezes em casa a gente não consegue entender se a pessoa realmente está com depressão ou não, ou se é birra, se é, sabe? O mais comum hoje em dia. Como identificar isso então? Porque a família muitas das vezes começa a falar que é fricote, começa a falar que é frescura, começa a achar que a pessoa está chata, está nojenta e na verdade está depressiva. Só que às vezes nem a própria pessoa, nem o próprio depressivo consegue chegar a essa conclusão de que ele está depressivo. É nessa hora que entra a análise? É essa hora que entra. Só que tem que haver alguém, um colega de trabalho, um vizinho ou um ente da família que perceba isso na pessoa e lhe dê um toque. Fulano, será que você não está com depressão? Mas tem muita gente em casa que acha que fazer análise ou ir ao psiquiatra é coisa de doido. Não, vamos supor, você vai a um psiquiatra, lá sim vai ter intervenção medicamentosa, mas a análise não, como diz William Shakespeare, falar alivia dores da alma. É necessário falar, o falar alivia dores da alma. Muitas das pessoas que estão depressivas, tudo que elas queriam na vida, tudo que você quer na vida é alguém que lhe ouça e que lhe entenda, que só ouvir não é o suficiente, mas que lhe ouça e lhe entenda. A depressão, ela tem cura?
Tem cura. Depressão tem cura. Nem toda depressão. Aquilo que eu falei outrora, a endógena não. Porque ela já está impregnada no gene da pessoa. Então ela não tem cura. Ela é controlável, não curável. A endógena, então, é que a pessoa toma com medicamento. Justamente, porque esse desequilíbrio químico no cérebro vai ter sempre. Então ele vai tomar um medicamento, vai ser controlável, não curável. Mas as demais não. As demais são curáveis sim, com psicoterapias, com a intervenção medicamentosa é necessária. Orações. Justamente esse lado religioso. Um dos programas que nós fizemos, eu falei sobre a questão de rever os valores religiosos no seio da família, não só para as crianças, mas para os próprios pais. Isso é muito interessante, muito importante mesmo, a oração, essa questão do voltar-se mais para o espiritual, uma boa alimentação, caminhadas, mudar todo o estilo de vida, porque o estilo de vida moderno é muito estressante. A própria modernidade já nos faz depressivos, é isso? Com certeza, aquilo que eu falei no início do nosso programa. Falei o quê? Que hoje é a terceira doença que mais afasta as pessoas do trabalho. Até o ano 2020 vai ser a doença que mais vai afastar as pessoas dos seus locais de trabalho. E influencia, com certeza, campo pessoal, profissional e social. Com certeza. Não adianta eu sair de um campo conflituoso, que é o meu trabalho, e chegar na minha casa e encontrar um meio ambiente completamente conflituoso. Vai só agravar a minha situação. É isso aí, pessoal. No próximo programa, estaremos de volta com mais um tema aqui com o Dr. Salviano Macedo.